Uma breve história dos computadores, do ábaco à computação quântica. A necessidade de computar números. Mesmo nos primórdios da civilização, os seres humanos tinham a necessidade de calcular números. Desde os primeiros grupos nômades até as sociedades agrícolas, calcular números era crucial para estimar recursos, como comida e água, necessários para a sobrevivência. Esta necessidade intrínseca à nossa existência moldou a evolução da computação de maneira notável. Astronomia e navegação. Na antiguidade, a astronomia desempenhou um papel essencial. Civilizações como os egípcios e maias observaram o céu para criar calendários, influenciando conceitos matemáticos, que mais tarde contribuíram para a computação. A navegação antiga usava estrelas e instrumentos como o astrolábio. Essa necessidade de cálculos precisos na navegação desempenhou um papel importante no desenvolvimento de técnicas matemáticas, conectando-se à história da computação. Na ilustração, a máquina de Anticythera era um computador analógico, projetado e construído entre 150 e 100 antes da Era Comum, para calcular a posição de objetos astronômicos. Comércio e economia. A necessidade de calcular valores, estimar recursos e facilitar trocas comerciais impulsionou o desenvolvimento de técnicas matemáticas rudimentares. Essas bases matemáticas, que remontam à antiguidade, são os precursores das fórmulas e algoritmos utilizados nos primeiros dispositivos de computação. Na ilustração, em denários de ouro e prata do Império Romano, datada da época do imperador Trajano Décio, a de 249 a 251. Construção e arquitetura. A necessidade de projetar e construir estruturas funcionais levou ao desenvolvimento de técnicas matemáticas simples. Esses princípios matemáticos, presentes desde antigas civilizações, foram fundamentais para a criação de projetos arquitetônicos e posteriormente desempenharam um papel fundamental na história da computação. Na ilustração, Templo Kailasanata, Índia. Ábaco. Uma das primeiras ferramentas de cálculo conhecidas na história da humanidade. Sua criação remonta a civilizações antigas, como a Suméria, por volta de 2000 antes da Era Comum e, posteriormente, foi aprimorado por culturas como os babilônios e os chineses. A invenção do ábaco foi um marco na história da computação, pois proporcionou uma maneira eficaz de realizar cálculos matemáticos, tornando-se uma das primeiras calculadoras mecânicas da humanidade. Na ilustração, em uma réplica de um ábaco romano. Calculadoras mecânicas. Após a invenção do ábaco, o próximo marco importante na história da computação foi o desenvolvimento das calculadoras mecânicas durante o século XVII. Inventores como Blaise Pascal e Gottfried Wilhelm Leibniz criaram dispositivos mecânicos capazes de realizar cálculos aritméticos automaticamente. Na ilustração, Pascaline, inventada por Blaise Pascal em 1642. A máquina analítica. Concebida pelo matemático e inventor britânico Charles Babbage no início do século XIX, representa um marco importante na história da computação. Projetada para ser uma máquina de cálculo mecânica geral, era capaz de realizar cálculos complexos e introduziu conceitos semelhantes aos da programação moderna. Na ilustração, a máquina analítica de Charles Babbage. Charles Babbage foi um matemático e inventor britânico. Ele concebeu a máquina analítica no século XIX, um marco crucial na história da computação, antecipando os conceitos modernos de computadores e programação. Lançou as bases para os computadores modernos, com Ada Lovelace pioneiramente programando algoritmos para essa inovação tecnológica. Na ilustração, Charles Babbage. Ada Lovelace foi uma matemática e escritora britânica do século XIX, e é aclamada como a primeira programadora do mundo. Ela desenvolveu algoritmos para a máquina analítica de Charles Babbage, estabelecendo o alicerce da programação de computadores. Ao escrever o primeiro algoritmo, ela antecipou conceitos de programação e demonstrou sua visão inovadora na intersecção da matemática e da tecnologia. Na ilustração, retrato de Ada King, Condessa de Lovelace, c. 1840, possivelmente por Alfred Edward Shalom. A tabuladora de Olerith. A máquina de Olerith, desenvolvida por Hermann Olerith na década de 1880, foi uma das primeiras máquinas a serem amplamente utilizadas para processar dados de maneira mecânica. Ela revolucionou a maneira como informações eram processadas, sendo inicialmente usada para tabular dados do Censo dos Estados Unidos.
Na ilustração, a máquina tabuladora de Olerith. Cartões perfurados. A máquina de Olerith usava cartões perfurados como forma de entrada de dados. Cada furo representava informações específicas, permitindo a rápida tabulação e análise de dados. Os cartões perfurados serviram como um precursor para sistemas modernos de entrada de dados eletrônicos, como teclados e mouses. Na ilustração, close-up de um exemplo de cartão perfurado. Primeiros computadores eletrônicos, de 1930 a 1940. Durante as décadas de 1930 e 1940, uma série de avanços levou ao desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos. O mais famoso entre eles é o Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC, concluído em 1945. O ENIAC foi um dos primeiros computadores digitais totalmente eletrônicos de propósito geral. Na ilustração, Fran Bailas opera o painel de controle principal do ENIAC. Computadores a válvula. Os computadores a válvula eram grandes, pesados e consumiam muita energia. Apesar de suas limitações, eles marcaram um avanço significativo na capacidade de automatizar cálculos complexos e contribuíram para o desenvolvimento de tecnologia computacional. Na ilustração, ENIAC construído pela Universidade da Califórnia e o Laboratório Científico de Los Alamos em 1957. Utilizava 5.190 válvulas, 3.050 diodos semicondutores e 1.160 transistores. Tinha 4.096 palavras em memória de núcleo magnético, suplementada por 12.288 palavras de memória utilizando válvulas Williams. O tamanho da palavra de memória era de 48 bits. Seu tempo médio para multiplicação era de 180 milissegundos e de 300 microsegundos para divisão. Alan Turing, matemático e cientista da computação britânico, desempenhou um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial ao enfrentar o desafio do Enigma. Ele liderou uma equipe de criptoanalistas em Bletchley Park, no Reino Unido, que trabalhou incansavelmente para decifrar as mensagens codificadas transmitidas pelas máquinas de cifragem alemãs Enigma. Na ilustração, Alan Turing, por volta de 1930. As contribuições de Turing. A contribuição de Turing foi revolucionária, pois ele concebeu o uso de uma máquina conhecida como bombe para ajudar a decifrar as mensagens, reduzindo drasticamente o tempo necessário para quebrar os códigos alemães. Seu trabalho não apenas contribuiu para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, mas também teve um impacto duradouro na história da computação, preparando o terreno para o desenvolvimento de computadores modernos e a teoria da computabilidade. Na ilustração, a máquina criptográfica Enigma. O teste de Turing. Proposto por Alan Turing em 1950, é um marco na história da inteligência artificial. Esse teste avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano. Ele provocou debates fundamentais sobre a natureza da inteligência e inspirou o desenvolvimento de chatbots e assistentes virtuais, moldando a pesquisa em inteligência artificial e a interação homem-máquina. Na ilustração, escultura de Alan Turing pelo artista Stephen Catley, Bletchley Park National Code Center, Grã-Bretanha. A máquina de Turing. A máquina de Turing é uma máquina hipotética que manipula símbolos em uma fita. Ela utiliza uma tira de fita infinita, onde pode escrever ou ler, e também mantém um estado interno. Com base no símbolo atual da fita, a máquina de Turing pode alterar seu estado atual ou executar uma ação em relação à fita. Com estes conceitos rudimentares, uma máquina de Turing pode simular todo e qualquer cálculo que um computador pode fazer. Na ilustração, em desenho de uma máquina de Turing. John von Neumann. Matemático e físico, ele desempenhou um papel crucial na criação da arquitetura de computadores modernos, introduzindo conceitos fundamentais que moldaram a computação. Programa armazenado, tanto as instruções como os dados são armazenados na memória do computador. Execução sequencial, as instruções são processadas uma após as outras. Barramento único de dados, dados e instruções compartilham um canal comum de comunicação entre a CPU e a memória. Na ilustração, John von Neumann em 1940. Um bug no sistema. Em 1945 ou 47, Grace Hopper,
uma cientista de computação que trabalhava no computador Harvard Mark II, encontrou um mau funcionamento no equipamento. Ao investigar, ela e sua equipe descobriram que uma mariposa, ou traça, havia ficado presa em um dos relés do computador, causando o problema. Eles se referiram a esse incidente de forma humorística como debugging, depurando o computador. Na ilustração, em uma folha do livro de registro de ocorrências com a mariposa ainda colada a ela, encontrada em 1988 no Museu de Informática do Centro de Guerra de Superfície Naval, em Virgínia, nos Estados Unidos. Transistores e computadores eletrônicos, 1950. A invenção do transistor marcou uma revolução na tecnologia da computação. Os transistores substituíram as válvulas, que eram mais volumosas e menos confiáveis. Os transistores eram não apenas menores, mas também mais eficientes em termos energéticos e duráveis, tornando-os ideais para uso em circuitos eletrônicos. Na ilustração, uma porção variada de transistores. UNIVAC 1. O UNIVAC, abreviação de Computador Automático Universal, na sigla em inglês, foi um dos primeiros computadores eletrônicos de grande escala, desempenhando um papel pioneiro no avanço da computação. Ele marcou a transição de válvulas para transistores, contribuindo para a evolução dos computadores eletrônicos modernos. Na ilustração, o UNIVAC 1, o primeiro computador comercial construído para uma agência civil do governo americano, instalado no laboratório Eckert-Mauchly em Filadélfia, Pensilvânia. Surgem as linguagens de alto nível, 1950-60. Linguagem de alto nível é uma linguagem de programação que se aproxima da linguagem humana, tornando mais fácil para os programadores escreverem código sem precisar lidar diretamente com detalhes de baixo nível do hardware do computador. Nos anos 50 surgem, entre outras, o Fortran e o COBOL, que simplificaram muito a programação. Os anos 60 viram surgir o Lisp e o BASIC. Esta última linguagem foi criada com o objetivo de tornar a programação ainda mais acessível para iniciantes. Fortran, ou Formula Translation, foi uma das primeiras linguagens de programação de alto nível, desenvolvida em 1957. Ela foi projetada para cálculos científicos e de engenharia, desempenhando um papel crucial na modelagem computacional e na pesquisa científica. COBOL, abreviação de Linguagem Comum Orientada para Negócios, na sigla em inglês, foi criada em 1959 para aplicações comerciais e governamentais. É conhecida por sua legibilidade e uso em sistemas de processamento de dados empresariais de grande escala, sendo uma das linguagens mais duradouras e amplamente adotadas. Lisp, abreviação de processamento de lista, na sigla em inglês, é uma linguagem de programação de alto nível desenvolvida em 1960. Ela é notável por seu foco em processamento simbólico e inteligência artificial. Lisp influenciou o desenvolvimento de linguagens posteriores e continua a ser usada em pesquisa avançada em inteligência artificial. A linguagem BASIC, código de instrução simbólica multifuncional para iniciantes, na sigla em inglês, foi desenvolvida nos anos 1960 para tornar a programação acessível a iniciantes, oferecendo uma linguagem simples e intuitiva para escrever código. Ele desempenhou um papel fundamental na popularização da computação pessoal ao ser uma das primeiras linguagens amplamente adotadas em microcomputadores, permitindo que as pessoas escrevessem e executassem seus próprios programas. A ARPANET, desenvolvida no final da década de 1960, foi um projeto de pesquisa financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 29 de outubro de 1969, a ARPANET alcançou um marco importante com a primeira transmissão bem-sucedida de uma mensagem entre dois nós da rede, um na UCLA e outro no Instituto de Pesquisa de Stanford, marcando o início da revolução da comunicação global. Ela foi a precursora da Internet, conectando computadores em várias universidades e instituições de pesquisa. Na ilustração, esquema de todos os computadores conectados à ARPANET, dezembro de 1969. A era da miniaturização, 1970. A introdução dos microprocessadores marcou o início da era da miniaturização, tornando os computadores menores, mais acessíveis e versáteis, transformando nossa relação com a tecnologia. Os circuitos integrados, ou CIs, revolucionaram a eletrônica ao permitir a compactação de múltiplos componentes em um único chip. Os microprocessadores, como o Intel 4004 de 1971,
São CPUs completas em um único chip, impulsionando a era dos computadores pessoais e a acessibilidade generalizada à computação. Na ilustração, o microprocessador Intel 4004. Surge o arroba. O primeiro sistema de e-mail significativo foi desenvolvido por Ray Tomlinson em 1971, enquanto trabalhava na Bolt, Berané, Andy Newman, BBN, uma empresa contratada para construir a ARPANET. Ele é acreditado por escolher o símbolo arroba para separar os nomes do usuário e do host nos endereços de e-mail, uma convenção que ainda é usada hoje. Nascem os computadores pessoais, 1970-80. Durante a década de 1970 e início dos anos 1980, o desenvolvimento de microprocessadores e microcomputadores abriu caminho para o surgimento dos computadores pessoais, PCs. A era da computação pessoal teve início com a introdução de microcomputadores como o Altair 8800 em 1975. O Altair 8800, criado por Ed Roberts, foi um dos primeiros microcomputadores comercialmente bem-sucedidos. Inicialmente vendido como kit, ele apresentava um microprocessador Intel 8080. O Altair 8800 capturou a imaginação de entusiastas de computação, iniciando a revolução da computação doméstica. Na ilustração, o microcomputador Altair 8800. O Apple II, lançado em 1977, foi um computador pessoal altamente bem-sucedido que desempenhou um papel crucial na popularização da computação doméstica. Ele apresentava gráficos em cores e uma arquitetura aberta que permitia aos usuários expandirem suas capacidades. Na ilustração, close-up do Apple II. O computador pessoal IBM, lançado pela IBM em 1981, estabeleceu o padrão para a computação empresarial e pessoal. Ele introduziu o conceito de arquitetura aberta, permitindo o uso de hardware e software de terceiros, o que contribuiu para sua ampla adoção. Na ilustração, o microcomputador IBM PC, por volta de 1980. O Commodore 64, lançado em 1982, tornou-se um dos computadores domésticos mais vendidos de todos os tempos. Era conhecido por sua acessibilidade e uma extensa biblioteca de software. Na ilustração, o Commodore 64. Steve Jobs. Conhecido por sua visão empreendedora e inovações na tecnologia, cofundou a Apple em 1976. Sua liderança moldou a empresa e resultou em produtos icônicos, como o Apple II e o Macintosh. Na ilustração, Steve Jobs com Macintosh, janeiro de 1984. Steve Wozniak. Também conhecido como E-Voice, foi o cofundador da Apple e um engenheiro de computação talentoso. Ele desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Apple I e Apple II, contribuindo para a revolução da computação pessoal. Na ilustração, Steve Wozniak com Apple II, 1974. Bill Gates. É um dos cofundadores da Microsoft, uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo. Sua visão empreendedora e liderança desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do software para o IBM PC, ajudando a estabelecer os padrões da indústria de computação pessoal. Na ilustração, Bill Gates debruçado sobre o monitor de um computador rodando o Microsoft Chart 2.0. MS-DOS. Abreviação de Sistema Operacional de Disco Microsoft, na sigla em inglês, desenvolvido pela Microsoft, foi um sistema operacional de linha de comando amplamente usado na década de 1980. Esta linha de comando, onde os usuários digitavam comandos de texto para executar tarefas. Embora fosse eficaz, era voltado principalmente para usuários experientes em computadores. Ele desempenhou um papel fundamental na computação pessoal, proporcionando uma plataforma para a execução de aplicativos e jogos. Na ilustração, o logotipo estilizado da versão 6.2 do MS-DOS. A interface gráfica da Xerox. A Xerox PARC foi pioneira no desenvolvimento de uma interface gráfica de usuário inovadora na década de 1980. Ela introduziu conceitos como janelas, ícones e mouse, que mais tarde influenciaram sistemas operacionais como o Apple Macintosh e o Microsoft Windows, tornando a computação mais acessível e intuitiva. Na ilustração, a interface Xerox Star, de 1989.
Windows 3.0, 1990, o sistema operacional que revolucionou o mundo. O Windows 3.0, lançado em 1990, marcou um grande avanço para a Microsoft. Ele introduziu uma interface gráfica mais amigável, suporte à multitarefa e a capacidade de executar uma variedade de aplicativos de terceiros, impulsionando a popularidade do sistema operacional. Na ilustração, a interface do Windows 3.0. Windows 95. O Windows 95 foi um lançamento emblemático da Microsoft em 1995. Introduziu o menu Iniciar, a barra de tarefas e ainda mantinha a capacidade de executar programas do MS-DOS. Foi um marco na história dos sistemas operacionais. O Windows se tornou o sistema operacional dominante para PCs em todo o mundo, impulsionando o sucesso da Microsoft e a padronização dos computadores pessoais. Na ilustração e logo de inicialização do Windows 95. Apple Macintosh, em 1984. O Apple Macintosh, lançado em 1984, foi um computador revolucionário que introduziu a interface gráfica do usuário para as massas. Ele era conhecido pelo slogan 1984 não será como 1984 e tornou os computadores mais acessíveis e intuitivos. O sistema operacional Macintosh, conhecido como macOS, evoluiu ao longo dos anos com versões como o System 7 e o macOS 10, que enfatizavam a usabilidade e o design elegante. Na ilustração, um Apple Macintosh. Mac versus Windows. A rivalidade entre Windows e Macintosh foi uma das mais notáveis na história da computação pessoal, com a Microsoft e a Apple competindo pelo domínio do mercado. Enquanto a Microsoft se concentrou em licenciar seu sistema operacional para uma ampla variedade de fabricantes de hardware, a Apple manteve um controle mais rígido sobre seu hardware e software, resultando em diferentes abordagens filosóficas para a computação. A concorrência entre Windows e Macintosh impulsionou a inovação em ambos os campos e deixou um impacto duradouro na indústria de computadores pessoais, moldando a forma como usamos computadores hoje. A internet se populariza. O advento da World Wide Web, desenvolvida por Tim Berners-Lee no início dos anos 1990, tornou a internet mais acessível ao público em geral. A introdução de navegadores web, como Netscape Navigator, e motores de busca, como Yahoo, AltaVista e Google, facilitou a navegação e a busca de informações na rede. A internet hoje. Hoje, a internet é uma rede global que conecta bilhões de pessoas em todo o mundo. Ela desempenha um papel crucial em áreas como comunicação, comércio, pesquisa, educação e entretenimento. Embora a internet ofereça muitas oportunidades, ela também enfrenta desafios, como questões de privacidade, segurança cibernética e desinformação. A busca por soluções para esses desafios é uma parte importante da evolução contínua da internet. A expansão das redes sociais. Nas últimas décadas, as redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram e o LinkedIn, se tornaram parte integrante da experiência online. Elas permitem que as pessoas compartilhem informações, se conectem com amigos, familiares e colegas, e expressem suas opiniões e interesses. Efeito na comunicação. As redes sociais revolucionaram a comunicação, tornando mais fácil para as pessoas se manterem em contato, independentemente de sua localização geográfica. Elas também desempenharam um papel vital na disseminação de notícias e informações. Impacto cultural e político. Além de afetar a forma como nos comunicamos, as redes sociais tiveram um impacto profundo na cultura e na política. Elas têm sido usadas para mobilizar movimentos sociais, divulgar causas e influenciar opiniões públicas. Ao mesmo tempo, as redes sociais enfrentam desafios relacionados à privacidade, segurança, disseminação de desinformação e debates sobre a regulação da mídia social. Evolução contínua. As redes sociais continuam a evoluir, incorporando recursos como transmissões ao vivo, histórias temporárias e integração de comércio eletrônico, moldando nossa interação online de maneiras cada vez mais complexas. Computação quântica, o futuro da computação. A computação quântica é baseada nos princípios da mecânica quântica, uma teoria que descreve o comportamento de partículas subatômicas.
Ao contrário da computação clássica, que usa bits para representar informações como zeros e uns, a computação quântica utiliza qubits, que podem existir em estados superpostos, permitindo uma manipulação mais poderosa de informações. Poder de processamento exponencial. Uma das características mais notáveis da computação quântica é seu potencial para realizar cálculos exponencialmente mais rápido do que os computadores clássicos em certos problemas. Isso pode ter implicações significativas em áreas como criptografia, simulações de sistemas complexos e otimização. Aplicações futuras. A computação quântica tem o potencial de impactar diversas áreas, incluindo medicina, logística, segurança cibernética e pesquisa científica. Ela pode acelerar a descoberta de novos medicamentos, melhorar a logística de cadeias de suprimentos e resolver problemas complexos que atualmente estão além da capacidade dos computadores convencionais. Desafios técnicos. No entanto, a construção de computadores quânticos práticos enfrenta desafios técnicos significativos, como a mitigação de erros quânticos e a criação de qubits estáveis. Muitos pesquisadores e empresas em todo o mundo estão trabalhando para superar esses desafios. A computação quântica está em constante evolução, e o futuro promete avanços empolgantes à medida que a tecnologia se desenvolve e se torna mais acessível. Obrigado por assistir.